Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje eu vou estar deixando algumas orientações, cuidados, dicas, principalmente com a pele 50+, com os pacientes de 50 anos ou mais. Inicialmente, é importante a gente observar o que a gente vai encontrar numa pele de um paciente com 50 anos ou mais. Então, é uma pele que já sofreu algum certo fotodano, então teve uma exposição solar. Pode ter sido excessiva ou não, mas já teve sinais de envelhecimento, a gente já começa a notar algumas manchas. A gente começa a notar também uma perda de colágeno. Colágeno desde os 25 anos, a gente vai perdendo cerca de 1% de colágeno ao ano. E depois, no caso das mulheres, depois da menopausa, isso daí pode ser até 3% ao ano. Então, já nessa faixa etária, a gente tem um comprometimento maior dessa perda no público feminino. E também a gente já começa a identificar algumas lesões que podem ir surgindo, lesões mais características já da pele adulta e mais madura. Então, algumas queratoses, algumas verruguinhas, alguns sinais podem ir surgindo, além das próprias manchas de sol, de envelhecimento. Além disso, no rosto principalmente, a gente tem um incremento, né? Uma piora das rugas finas, que passam a se tornar as rugas um pouco mais expressivas, mais marcadas. As linhas de expressão facial estão mais marcadas também. Uh, Fora somente da pele, mas a gente também pode ter um acometimento dos cabelos, principalmente em homens. Então, casos de calvície, alopecia androgenética podem aparecer mais tardiamente. A gente começar a ver uma manifestação estética mais tardiamente. Então, é um paciente que a gente tem que ter todas essas considerações. Muitas vezes ele já vem para a gente em consulta com todos esses achados, ou um pouquinho de cada coisa, que a gente tem que avaliar junto com ele e alinhar expectativas, né? Então, uma pele de 50 a mais, a gente não espera que ela volte a ser uma pele de 20, de 30 anos. O ideal, o objetivo é que a gente segure, que a gente consiga manter essa pele por 10 anos com essa mesma característica, sem se aprofundar muito, sem piorar muito, né? Sem sofrer agravos e manter essa pele mais saudável e bonita e radiante. Então, o objetivo é mais esse, a gente evitar o envelhecimento, evitar o envelhecimento precoce e danos à pele. Mas a gente não consegue fazer geralmente uma restauração de 20, 30 anos atrás somente com produtos ou procedimentos. Então, começando pelo básico, é importante que essa pele tenha uma rotina de skincare, de produtos que a gente passa no rosto, já mais adequada, já mais voltada para essa pele. Geralmente é uma pele que tende a ser um pouco mais seca, então a gente já tem, por exemplo, vai ser um tratamento diferente do paciente que tem uma pele jovem, acneica, oleosa. Então, tudo isso daí a gente tem que ajustar, não dá para usar a mesma rotina de um paciente mais jovem, num paciente com a pele mais madura. Então, a rotina de skincare que esteja mais voltada principalmente para a hidratação dessa pele é fundamental. Produtos que estimulem colágeno, que estimulem essa renovação celular. Então, a gente realmente tirar essas células mortas, estimular colágeno, o viço, a firmeza da pele é muito benéfico também para esse paciente. A fotoproteção, protetor solar, em todas as fases da vida é fundamental. Nessa fase, não é diferente, então a gente tem que estimular o paciente. Muitas vezes nunca usou um protetor, tem que iniciar agora, mais tardiamente, o protetor, mas para evitar o agravo de manchas que o paciente já tem, evitar essa hiperpigmentação, que essas manchas fiquem mais escuras, mais evidentes. E também a gente trabalhar com as manchas que ele já tem, então algum sinal de envelhecimento a gente já vai tratando, já vai renovando, clareando, isso tudo vai deixar o paciente com um ar mais saudável, com um ar mais jovem, dentro das proporções devidas para a idade. Além disso, fundamental a gente ter todo esse histórico do paciente em consulta sobre o que ele já usou, o que não usou, quais patologias, comorbidades que o paciente tem, toma algum remédio todo dia, não toma, acompanha com alguma outra especialidade. No caso das mulheres, já chegou na menopausa, já está fazendo algum tratamento, alguma reposição hormonal, homens também, reposição hormonal, tudo isso a gente tem que considerar na hora que a gente for fazer essa avaliação. Estilo de vida, se o paciente fuma, bebe, se o paciente se expõe muito ao sol ou teve uma vida de exposição ao sol intensa no passado, tudo isso a gente tem que levar em consideração pelos frutos que a gente pode ter por conta disso. Então, por exemplo, um paciente que viveu muito tempo exposto ao sol, chega ali em consulta com muitas manchas, melanoses solares, a gente tem que avaliar esse paciente mais detalhadamente, com um pouco mais de cautela, nas manchas, nas lesões que ele vai apresentar. Já pode ter indício de alguma lesão com características suspeitas, malignas, características de câncer de pele, então a gente tem que ficar mais atento. Uh, e ter um olhar para tudo que o paciente tem ao seu entorno, né? Então, avaliar o paciente de maneira mais global, não só tratar diretamente a pele dele.
Além disso, a gente pode partir já num segundo plano, num segundo momento, para alguns procedimentos estéticos que podem auxiliar o paciente, principalmente relacionados à estética facial. A gente tem alguns lasers que podem realmente estimular o colágeno, clarear algumas manchinhas que o paciente tenha. A gente tem alguns peelings que também podem ser utilizados para fazer essa renovação celular, também auxiliar no clareamento de manchas. Alguns preenchedores a gente pode utilizar quando a gente visa estimular colágeno em áreas que foram perdidas, que foram comprometidas. Geralmente com 50, 60 anos, nosso rosto já tem sinais mais claros de que realmente o rosto foi caindo, né? A gente fala que foi escorrendo, porque a gente foi perdendo essa sustentação. Então é importante a gente partir para procedimentos que reforcem essa sustentação de maneira harmônica, de maneira a não deixar o paciente com um rosto que ele nunca teve também. Então tem que ser algo bem proporcional à idade e ao que o paciente quer. A gente tem que fazer esse alinhamento com ele sempre. Toxina botulínica, por exemplo, outro procedimento que pode ser feito. Muitas vezes o paciente com 50 anos já tem algumas linhas de expressão bem marcadas dele mesmo, então a toxina botulínica vai auxiliar para que a gente minimize esses efeitos, evitar que essas linhas fiquem mais aprofundadas, mais vincadas, dentre outros procedimentos que podem ser feitos. De modo geral, o paciente 50 a mais é um paciente que tem que estar passando por uma avaliação dermatológica mais frequente, mais rotineira, visto todas as patologias de pele que ele pode ter, que são necessárias que a gente tenha essa avaliação mais criteriosa e mais periodicamente, de manchas, lesões suspeitas de câncer, qualquer critério de malignidade que o paciente apresente, e também para que a gente consiga fazer essa rotina de skincare, essa indicação de procedimentos, para que o paciente realmente se mantenha jovem, se mantenha com as qualidades, né, que o paciente tem no rosto de uma pele de 50 anos, proporcionalmente à idade. E especialmente você que tem 50 anos ou mais, deixa aqui pra gente o que vocês já fizeram de procedimentos, de tratamentos, qual é a sua rotina de skincare. Quero saber um pouquinho como vocês já têm se cuidado. Tem alguma dúvida, também pode deixar nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.